Muito bem, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e como lidar com esse mecanismo que faz parte da gente, né? Que existe em todos nós e que não tem como desligar da nossa vida. É uma coisa que precisa existir, mas na medida certa. Então a gente vai entender esse contexto aqui. Abriu a página aí para vocês? Ok, vamos lá. Como lidar com a ansiedade? Aí eu quero que vocês olhem bem aqui para essa figurinha. Menos Z, Z não olhe. Para esta figura, gente. Olha isso. Ansiedade é como se fosse uma capa, uma roupa, uma sombra, alguma coisa aí que impregna na pessoa, principalmente na cabeça, em todo o corpo, na verdade, né? Porque ela tem sintomas físicos muito fortes. Quando a pessoa não entende o que é ansiedade, ela sente os sintomas no corpo, ela acha que está tendo algum ataque, que vai morrer, enfim. A gente vai entender por que que isso acontece. Então vamos lá. O que é essa danada dessa ansiedade, né? Tão protagonista na nossa vida? Ela é um sentimento de preocupação, medo, inquietação em relação a eventos futuros. É sempre sobre o que vai acontecer. É sempre sobre algo que ainda está por vir, que talvez nem aconteça, mas sobre o que vem, sobre o futuro, sobre o que a gente imagina. Agora pensa nas inúmeras possibilidades infinitas do que pode acontecer. E ficar pensando sobre isso. Em cada um dos contextos, como é que eu vou me virar com cada contexto que pode acontecer. Isso gera uma preocupação muito grande, uma inquietação, medo. Então, a ansiedade é uma resposta natural ao estresse. E ela é muito comum em situações como provas, como falar em público, conhecer pessoas novas, ambientes novos, tudo que é novo. A ansiedade vai estar lá dizendo: cuidado, cuidado, porque a gente não conhece isso. Então, não sei se isso é bom. Amedrontando. Os tipos de ansiedade são diversos. Só vou trazer aqui alguns, mas tem muitos tipos. Cada vez a gente vai descobrindo mais, que ela vai se derivando. Tudo na psicologia tem um nome. Então, temos a ansiedade que é generalizada, o TAG, que é uma preocupação constante com coisas do dia a dia. É uma mente que não para, preocupada com tudo. Generalizado, né? Tudo que me acontece tem preocupação e tem desgaste mental sobre como tudo deveria se processar do meu jeitinho, como eu imagino, como eu quero, e se sair qualquer coisa do lugar, eu me sinto muito mal. Só que, no fundo, vê, nós não temos controle sobre a vida. Olha que ilusão. A ansiedade generalizada é a ilusão de que eu acho que sou eu quem tem que controlar tudo. Uma pessoa que não aprendeu o que é a vida, não entendeu o contexto que a gente está vivendo, não compreendeu nenhuma lei do universo. Então ela fica super sobrecarregada. Terrível viver assim, né? É um estado grave. Precisa de tratamento, medicação, terapia. Outro tipo, a ansiedade social, que é o medo de interações sociais, o medo de ser julgado, a pessoa que não vai nos ambientes onde tem pessoas desconhecidas, onde tem muita gente, uma festa em que ela não conhece ninguém, ela não vai, lugares em que tenha muitas pessoas, porque ela se sente ameaçada perto dos outros. Isso não é nada legal, né? Imagina uma pessoa que quer fazer network, se desenvolver, conhecer gente, interagir, se comunicar, não faz nada disso. Não pode crescer.
principalmente no contexto do trabalho. Limita a vida da pessoa. Transtorno de pânico, episódios súbitos de medo intenso. Um medo fora do comum, que não faz sentido. Porque quando a gente pergunta a pessoa, você está com medo de quê? Ela nem sabe dizer. Tem uma paciente que ela diz, eu tenho medo de me matar, sendo que eu não tenho vontade de me matar. Vê que loucura. Como assim você tem medo de se matar, mas você não tem vontade de morrer? E esse é o grande pânico. Medo de se matar, mas sem vontade disso. Não faz sentido, né? É um medo intenso. Nenhum medo faz sentido, vê? O medo é uma ilusão criada como uma proteção para a gente, mas quando a gente olha bem para ele, ele se dissipa, ele vai embora. Porque, no fundo, ele é uma ilusão. E cada pessoa cria uma ilusão diferente. Por isso que cada pessoa tem um tipo de ansiedade diferente, um tipo de medo diferente. Mas à medida que a gente vai a fundo naquele medo, ele se dissolve. Cada vez que a gente olha para um rostinho desse aqui e diz: O que foi? Viesse me perguntar o quê? Viesse me dizer o quê? Fala aqui comigo, quero te ver. O que é que tu quer de mim? Porque essas mãozinhas estão aqui em cima de mim. É o que que tu queres? Aí ele começa a: opa, ela está me vendo. Então não quero mais ficar aqui, não. Todo transtorno ele trabalha na sombra, na escuridão. Quando a gente olha para aquilo, a gente está colocando luz naquilo, a escuridão vai se dissipando. Então, a saída é sempre entrar em contato, olhar, perguntar, investigar. O que está acontecendo aqui? Quero ver. Me mostra. Fobias, fobias específicas, medo intenso de objetos ou situações. E eu vou trazer alguns exemplos. Tem milhares, né? Milhares não, exagerei, dezenas. Mas vamos lá, alguns mais conhecidos. Sinofobia, medo de cães. Já tive esse. Já tive esse. Medo de cães. Aí, quando a pessoa vai virando a esquina e encontra aquele monte de cachorro na rua, que eles andam em bando, né? De aqueles bichinhos amarelos. Aí dá um pânico. Ai, meu Deus, um monte de cachorro, e agora? Eles passam, não olham nem para você, né? Estão nem aí. Estão lá vivendo a história deles. Mas algum trauma, alguma coisa que faz com que você desenvolva isso. Aerofobia, medo de viajar de avião. Comum, né? Amaxofobia, medo de dirigir. Latrofobia, medo de médicos ou procedimentos médicos. Normalmente aqui a pessoa tem o que a gente chama síndrome do jaleco branco. A pressão dela já sobe só de entrar no consultório. E aí vocês vão olhando aí, percebendo, eita, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Ah, não sabia o nome disso, mas entender esses contextos. Tripanofobia, medo de injeção e agulhas. Hemofobia, medo de sangue. Brontofobia, medo de trovões. Nictofobia, medo do escuro. Também já tive, me curei. Claustrofobia, medo de espaços fechados. Acrofobia, medo de altura. Vocês identificaram algum desses aí? Escreve aí para mim no chat. Eita, tenho esse, tenho aquele. Sinais e sintomas da ansiedade. Vai pensando aí também. Eita, isso aqui eu percebo em mim. Isso aqui não, ainda bem, não tenho. Tenho medo do espaço fechado. Ai, por falar nisso, outro dia me mandaram um vídeo do São João de Caruaru. Em um momento em que as pessoas tava tão cheio, tão lotado que ninguém conseguia sair do lugar. Só de ver aquilo me deu uma agonia terrível. Gente do céu, era a última coisa que eu queria na minha vida, estar no meio daquelas pessoas sem conseguir se mexer de tanta gente que tinha. Imagina, quem tem claustrofobia não vai para um lugar assim, né?
Tenho medo de sangue, de lugares apertados, de dormir no escuro, de agulhas, mas a de agulha já superou, né? Cada um desses pode ser superado, tá? À medida que tu já vai tendo essa consciência de, ei, foi um medo adquirido. Eu adquiri esse medo aqui e vou entender por quê e vou aprender a modificar. Não quero mais isso na minha vida. Vou mandar esse medo embora, dar tchau para ele. Então, sintomas, sinais e sintomas. Pensar demais, se preocupar constantemente, dificuldade de se concentrar, dificuldade para dormir, a insônia, que pode ser no começo da noite, ou perder o sono na madrugada, ou acordar cedo demais. Qualquer um dos três estágios do sono fala de ansiedade. Distúrbios de sono estão ligados à ansiedade. A não conseguir se desligar, a continuar preocupado, a não conseguir deixar a coisa para o dia seguinte, querer resolver rápido, querer resolver logo. Tem um tipo de ansiedade que é a ansiedade antecipatória, que é quando você tem uma coisa para fazer e você fica martelando naquilo. Deixa eu ver de novo. Sim, vamos voltar aqui. Ansiedade antecipatória é quando você imagina, amanhã eu tenho um médico. Pronto, aí você já não consegue dormir porque você fica pensando como é que vai ser no médico e se ele passar um exame. E tem também a outra fobia específica, que é a de doenças. Deixa eu me lembrar o nome. Hipocondria, medo de adoecer, medo de ter doença. Então, imagina que a pessoa tem essa característica, aí vai no médico no dia seguinte, porque sentiu uma palpitação, aí já acha que está com problema cardíaco grave, e fica a noite todinha pensando nisso, e criando mesmo aquilo na cabeça, né? Porque as doenças vêm de pensamentos e sentimentos negativos. Pensamentos e sentimentos são energias. Imagina que a gente tem essa energia muito forte, muito forte, muito forte, a gente acaba levando isso para uma determinada área do nosso corpo. E aquela energia fica ali estagnada. É isso que gera a doença. Então, esse entendimento de quanto mais pensamentos positivos, leves, felizes eu tiver, quanto mais eu trabalhar minhas emoções para serem emoções agradáveis, claras, compreensivas, emoções que eu aprendo a gerir, sentimentos que eu vou determinando que eu quero sentir. Esse contexto que a gente trabalha da gratidão, que é um sentimento extremamente elevado. Quem está vivendo a gratidão não tem ansiedade, porque a ansiedade está lá no futuro e a gratidão é o momento presente. Por isso que a gente trabalha tanto a gratidão, né? Porque ela combate um monte de coisa, inclusive ansiedade. Conseguiu ver tudo aí? Posso passar? Pode passar sem medos aí, viu? Pelo que eu tô vendo. Ótimo. Eu não gosto muito de agulha, mas eu entendo, eu dou até sangue. Embora. Pois pronto, esse não gostar é realmente ter um medo muito grande, um medo assim descabido, porque é só uma agulha, né? Vai furar, vai doer e tal, mas não tem nada demais. Mas é como se a pessoa estivesse achando que vai morrer com aquela agulha, aí entra no desespero. É uma coisa assim, sem proporções, que não faz sentido mesmo. Sinais e sintomas da ansiedade, né? Pensar demais, preocupação constante, dificuldade de concentração e para dormir, sentir-se tenso, inquieto, cansado com muita facilidade, aquele cansaço que não passa, mesmo com a pessoa dormindo bastante. Sintomas físicos como batimentos cardíacos acelerados, mal-estar estomacal, vontade de vomitar, embrulho no estômago, tremedeira, suadeira. Essa taquicardia que é, imagina que é assim, ó. Todo o processo começa num pensamento. Pensei em alguma coisa que pode me faz sentir medo. Aí a sensação no corpo é, todo medo a gente se impacta, a gente, quando a gente faz isso, o diafragma prende. Esse músculo que a gente tem aqui, bem
no começo das costelas, pertinho do estômago, na frente dos pulmões. Aí ele contrai. Quando ele contrai, a gente começa a respirar rápido, porque é como se ele apertasse os pulmões e a gente não consegue respirar com o pulmão enchendo ele completamente. Então a gente respira curtinho. Aí o cérebro entende: nossa, joga adrenalina no sistema, tem alguma coisa errada, a gente não está conseguindo respirar direito. Aí a pessoa começa a ter tontura. Aí ela começa a sentir que está passando mal. E aí ela começa a sentir medo de: ei, tem alguma coisa errada com o meu corpo. Só que tudo isso foi um sistema que começou com um pensamento negativo, a pessoa tentando se proteger de um medo que nem existe, só passou pela cabeça dela. Não é um medo real, é um medo imaginário. E aí todo esse contexto vai se desencadeando e a pessoa vive essa desestrutura emocional, que não aconteceu nada. Foi um filme que passou dentro da cabeça dela, mas no ambiente a gente pode estar aqui agora. Se eu começar a falar de uma situação de medo e de ansiedade, eu posso levar vocês para esse lugar com todos esses sintomas, sem que a gente saia daqui. Todo mundo aí sentado no seu devido lugar. Porque é um contexto totalmente mental. É diferente de ter um medo de uma coisa que realmente acontece. Um medo real. Estou aqui na sala e eu tenho medo do cachorro e o cachorro invadiu minha sala. Aí, medo real. O cachorro realmente entrou. Diferente de eu imaginar o cachorro e sentir esse medo pela imaginação. Por que que isso acontece? Nosso cérebro ele não tem noção do que é real e do que é imaginário. Tudo que ele pensa, ele acredita como real. Tudo que a gente imagina para o cérebro está acontecendo. Por isso que a gente usa isso a nosso favor e visualiza aquilo que a gente quer. Porque o cérebro visualizando, ele acredita que aquilo é real. Só que se a gente deixa isso acontecer sem determinar o que pensar, aí isso vai nos fazendo muito mal. Porque se é um contexto de medo, nosso cérebro vai pensar as piores coisas e vai acreditar que aquilo está acontecendo. Vou viajar. Eita, e se o carro quebrar no caminho? E se bater? E se acidentar? E se eu morrer na estrada? E se não acharem o meu corpo? E se milhares de coisas, porque não tem fim. As possibilidades horríveis que podem passar na nossa cabeça. Aí eu nem saí de casa, mas já tô morta e desaparecida. Que doideira! A gente não pode se deixar levar por esses pensamentos. A gente precisa ter um freio. Quando começar a história, dizer não, eu escolho que vou viajar, vai dar tudo certo. Se precisar de alguma coisa, eu estou protegida. Deus envia um anjo para resolver o que preciso for. Eu acredito que vai ser a melhor viagem da minha vida e é isso que eu determino pensar. Vou botar aqui uma música de alta frequência para pensar só o que é bom e me levar para esse caminho, para pensar em contextos de alegria, de que maravilha que eu posso viajar. Olha como eu sou rica. Olha como eu sou livre. Então é você perceber que o pensamento chegou e trocar de pensamento. E escolher o que você quer pensar. Tá, mas por que que isso acontece? Como se a gente tivesse um alarme e esse alarme quebra e ele fica soando o tempo todo. Pensa aí o alarme do carro. De repente o carro começa a alarmar, alarmar, alarmar. Você vai lá, desliga, daqui a pouco ele alarma de novo. Quebrado. Essa é a ansiedade é, desequilibrada. A ansiedade equilibrada é a que faz a gente acordar de manhã, ter impulso para a vida, fazer as coisas. Ela é um empurrão para a gente. Sem ansiedade a gente nem acordaria. É ela que faz a gente, ei, bora cuidar na vida. Então ela é importante. Quais são as causas dessa ansiedade ser esse alarme quebrado? Quando a gente passa por muitos eventos estressantes, sem conseguir se recuperar emocionalmente, como provas, problemas familiares, problemas conjugais, problemas no trabalho, muitos problemas de uma vez só, que a gente não consegue gerenciar, não consegue entender.
Muita exposição a estresse, estresse, estresse todo dia. A genética, o histórico familiar desempenha um papel muito importante. Quando alguém chega na terapia dizendo, sou ansioso, tenho muita ansiedade, fui diagnosticado, tomo remédio, eu pergunto logo, quem mais na família tem essa ansiedade? Porque ela é uma doença que vai sendo repassada uns para os outros, de geração em geração. A química cerebral, desequilíbrios em certas substâncias químicas, como a adrenalina. Normalmente, uma pessoa ansiosa ela está produzindo adrenalina demais. O ansiolítico é para parar de jogar essa substância na corrente sanguínea. Porque a adrenalina, ela vem, sabe aquele momento que a gente, ai meu Deus, estou em perigo. Real ou imaginário? O sistema diz: joga adrenalina para a gente poder lutar ou fugir. A gente luta ou sai correndo para poder escapar disso aí. Então, a adrenalina é isso. Mas imagina que eu só pensei em algo. Aí vem muita adrenalina. O que é que eu vou fazer com isso? Se eu não tenho nada para combater, não tenho do que fugir, não tenho o que lutar. Foi só um pensamento e a adrenalina aqui me fazendo tremer. Minhas mãos, coração batendo demais, muito rápido. Então, todo esse entendimento de como é que a ansiedade se processa dentro de mim, para que eu perceba e vá abrindo os cadeados, encontrando as chavinhas certas, para ir desmontando esse processo dentro de mim, para ir mudando, aliviando esse contexto. Também tem a ver com a personalidade. Algumas pessoas são naturalmente mais ansiosas do que outras e não sabemos dizer por que exatamente. Por que que existem pessoas mais ansiosas e outras mais tranquilas? Não tem uma explicação científica. A gente só consegue perceber que isso acontece, mas o porquê disso não sabemos. Por exemplo, duas crianças, irmãos que foram expostos às mesmas situações familiares, um consegue ultrapassar aquilo, tem uma atitude mental mais positiva, não leva como traumas, e o outro que mergulha intensamente naquela dor e sofre demais. Então, é uma questão de característica de personalidade. É você entender isso. Minha personalidade, ela é mais medrosa, ela é mais raivosa, ela é mais triste. Aquela história de qual é a minha emoção de estimação. Ai, tudo que me acontece eu reajo com medo, então é ele. Tudo que me acontece eu reajo com raiva, então é ela. Tudo que me acontece eu reajo ficando triste, chorando, então essa é a minha emoção de estimação. Mas pode deixar de ser. É como se a gente se sentisse mais confortável com aquela emoção e adotasse ela para nos proteger de todas as situações. Quando acontece um desconforto emocional, ela surge, já aparece, prontidão para te proteger daquilo. Então, é o autoconhecimento que vai fazer com que você perceba o que é que me causa ansiedade. Como é que ela começa a chegar? É qual o pensamento que vem? Quando é que eu percebo? Quando eu já estou tremendo, chorando, querendo sair correndo do lugar? Ou eu percebo quando o pensamento chega? Chegou um pensamento de medo aqui, ó. Opa, cancela, cancela, cancela. Não quero esse pensamento, não. Vou trocar por um mais adequado. Quando é que você percebe que a ansiedade está aí? No começo dela, no meio, no fim? No fim já está na crise. Então a gente trabalha muito essa ideia de perceber o pensamento para poder não chegar na crise. Porque se eu noto que o pensamento chegou, eu já vou trabalhando nele. Então eu já diminuo os sintomas aqui em mim. Mas se eu não noto o pensamento, me deixo levar, sinto um monte de coisa, quando vejo já tô na crise. Não me percebi. Não me observei. A ansiedade tomou conta rápido. Então, é o autoconhecimento que vai fazendo com que a gente. Opa, estou ansiosa, não estou conseguindo dormir. O que está passando aqui dentro de mim? Eu estou preocupada com o quê? Vou pegar ali um papel e uma caneta e escrever para eu descobrir o que é que está me aperreando. Porque muitas vezes não.
tá consciente. Muitas vezes você sabe o que é. Eita, amanhã eu tenho entrevista de emprego, ó. Por isso que eu tô assim. Mas muitas vezes pode estar inconsciente. Então você não notar, não saber por quê. E é preciso investigar essas causas dentro de mim, como é que elas se processam. Porque para cada pessoa vai ser de um jeito diferente. Aí o mais importante, né? Pronto, compreendi que a ansiedade acontece dessa maneira. Como é que eu gerencio isso dentro de mim? Já que eu não posso ficar totalmente sem ansiedade, eu preciso aprender a lidar com ela, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Quando o eu conversador vem, eu já tiro a concentração dele. Boa, olha aí, já anotou. O eu que vem conversar besteira, no monte de medo, de conversa ruim, feia, que eu não quero ouvir, que vai baixar minha frequência. Eu já percebo, e a voz aqui na minha cabeça. Pss, não quero ouvir. Silêncio. A vizinha chata, fofoqueira chegou. O que é que a gente faz? Diz a ela, menina, eu tenho que ir. Deixei os panos na máquina, ó. Preciso estender a minha roupa. Tchau. Não fico lá dando ouvidos a ela, não. Não fico lá ouvindo as fofocas do mundo, os acidentes, o que foi que aconteceu. Não, me recolho rapidinho e digo, não quero conversar com você. Isso é uma forma de gerenciar os pensamentos, as emoções, através dessa percepção. Tem uma voz aqui que fala na minha cabeça, é a voz do medo. Que no fundo é para me proteger, é para que eu não seja pega de surpresa diante das situações. Só que muitas vezes ela é que me faz sentir mal. Por isso que não é interessante ficar dando ouvidos a uma voz que fala de tudo de ruim que pode acontecer. Porque isso não tem fim, né? É cada tragédia, pensamentos catastróficos, como a gente chama na terapia cognitivo comportamental. Catástrofe. Para onde olha, a pessoa está pensando em catástrofe. Que é a pior coisa que pode acontecer. Como é que a gente pode ser feliz com pensamentos desses? Como se a gente tivesse em ameaça constante. Então, primeira coisa a se trabalhar. Percebi o pensamento ansioso. O que é que eu tenho que fazer? Respirar profundamente. Lembra que eu falei? O diafragma travou. Aí o que é que eu faço? Eu abro o peito e respiro profundo. Mentalizo que estou abrindo esse diafragma para respirar com os pulmões inteiros. Quando eu inspiro profundamente e encho os pulmões, eu já mandei a mensagem para o cérebro: ei, tá tudo bem. A gente está conseguindo respirar profundo, então tá tudo bem com o nosso corpo, com o nosso contexto. Foi só um pensamento, já passou. Então, essa respiração lenta e profunda vai relaxando o sistema. Aí é simples assim. É. A primeira coisa que a gente diz a um paciente ansioso: olha, você vai lembrar de uma respiração muito fácil. É, cheira a florzinha, sopra a velinha, cheira a florzinha, sopra a velinha. E vai fazendo isso até sentir que acalmou. Então, tem muitas técnicas. Outra técnica de respiração, a gente chama a técnica quadrada, que é eu inspiro contando quatro, depois eu seguro o ar dentro de mim contando mais quatro, aí eu expiro contando quatro e solto, solto, né? Contando quatro e fico sem respirar, sem ar nos pulmões, mais quatro. Então é isso, ó. Inspiro. Um, dois, três, quatro. Seguro. Um, dois, três, quatro. Expiro. Um, dois, três, quatro. Sem ar. Um, dois, três, quatro. Inspiro. Um, dois, três, quatro. Essa respiração é muito interessante porque você se concentra em contar. Isso já tira o pensamento da coisa ruim que você estava pensando. Então,
Nesse contexto do respirar, quatro, 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 um quadrado, você forma o mesmo quadrado, eu inspiro, eu seguro, eu solto, eu seguro, eu inspiro, quatro, 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 até sentir que acalmou. Técnica de visualização. Vai olhar aí ao seu redor e ver os pensamentos. Você percebeu? Vou olhar aqui ao meu redor e vou escolher a minha cor preferida. Imagina que a tua cor preferida seja azul. Aí todas as coisas que tem aqui ao meu redor que é azul. Ah, tô vendo isso aqui. Tem um livro azul. Tem um repelente azul. Tem um casaco azul. Tem o que mais? Aí eu olho para o meu ambiente, isso me faz desviar do pensamento que eu tinha e me trazer para o momento presente, para eu olhar aqui ao meu redor e ver o meu contexto. Então, tem uma pessoa ansiosa perto de tu, começa a fazer essas perguntas. Olha, o que é que tu tá vestindo o quê? Qual é a cor da tua meia? Como foi que tu escolhesse isso hoje de manhã? Traz a pessoa para o racional. Isso desvia o foco do pensamento e traz para o presente, traz para o presente. O exercício físico sempre ajuda a melhorar o humor, a dispersar a adrenalina quando ela está demais. Então, ele ajuda muito. A atenção plena, a meditação, praticar esse permanecer no momento presente, de não quero saber do futuro, o futuro não existe, o que importa é agora, é isso que eu estou vivendo aqui. O que vai rolar depois, a gente vê depois. Agora, não é agora, né? Quando vem um pensamento ansioso para mim, eu digo muito isso. É hoje que eu vou resolver isso? Não, não é hoje, pronto. Então, pronto. Não é hoje? O dia não é hoje? Então, não quero saber. Eu vou viver hoje. Quando esse dia aí chegar, eu vejo. Mas agora não. Então, você vai descobrindo mecanismos que vão funcionar para você. Manter hábitos saudáveis. Como é que a gente se blinda da ansiedade? Tendo mais qualidade de vida, procurando dormir bem, se alimentar de uma forma saudável, limitar o consumo de cafeína. Cafeína, energético, açúcar, refrigerantes, são muito excitantes. Chocolate, doce, tudo isso alimenta a ansiedade. Conversar com alguém, distrair a mente, falar com amigos, familiares, a própria terapia, para ajudar você a entender o que está se passando. Então, tem N formas, N ferramentas. Você escolhe uma e trabalha nela. Ah, eu gostei dessa técnica da respiração, vou adotar, vou ficar com ela, vou usá-la, vou fazer todo dia. Porque quanto mais eu treino na hora da ansiedade, se eu treino bastante, na hora da ansiedade eu consigo me acalmar. Mas se eu nunca faço na hora da crise, eu não vou nem me lembrar. Qual era mesmo, como era mesmo aquela respiração? Eu não sei. Então eu treino para na hora do jogo sair a jogada. Tem que treinar, fazer todo dia. Ter um momento ali, "Ei, vou trabalhar minha respiração, igual essa menina aqui sentada, tranquila. Vou ali pro meu terraço, só respirar agora, 10 minutinhos, só respirando ali, ficando bem tranquila, baixando os meus batimentos cardíacos, me conectando com o meu corpo, percebendo meus pensamentos, dizendo para mim mesma que está tudo bem, que eu posso ficar tranquila, que agora está tudo em paz. Assim, a gente vai trabalhando o próprio sistema nervoso e treinando ele para que ele saiba desacelerar. A gente vive num mundo muito acelerado, né? Um contexto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso faz com que o nosso sistema nervoso fique muito excitado. Então, a gente precisa diminuir essa excitação, se tranquilizar. Então, existem posturas que ajudam muito nisso. Questões cognitivas, técnicas de enfrentamento da ansiedade. Essa que eu adoro, né? Praticar a gratidão, escrever todo dia as coisas positivas que te acontecem. Hoje eu agradeço porque eu consegui
resolver aquelas questões, fiz isso, fiz aquilo, e vai falando de todas as coisas boas que você viveu no seu dia. Isso é muito poderoso. Faz a tua mente ficar muito positiva, olhando para as coisas boas que aconteceram, porque a nossa tendência negativa é olhar para o que deu errado e dormir pensando nas coisas ruins que aconteceram. Então a gente precisa positivar a nossa mente, levá-la para esse caminho de enxergar as coisas do ponto de vista positivo, realista também, mas sabendo que tem os dois lados. Qual é o que você quer enxergar? Se você não fizer nada, lembra a entropia psíquica. Não faço nada, vai ser só negativo. Eu tenho que me esforçar para fazer com que a minha mente consiga ser positiva. Se eu não fizer nada, ela vai ser negativa por causa da lei. Se eu não cuido dos meus pensamentos, eles tendem a ser os piores possíveis, porque existe a lei da entropia psíquica que leva a isso. Tenho muita coisa para fazer. O que é que eu faço? Divido as tarefas em etapas menores para gerenciar aquilo e sentir que eu sou capaz de resolver, de fazer, de melhorar. Manter um diário para expressar pensamentos e sentimentos. Eu sempre peço, tenha o caderno da terapia, escreva nele. Manda essa escrita para mim, para a gente ver o que é que se passa aí dentro de você, porque só você pode descobrir o que é que passa nos teus pensamentos, nas tuas emoções. O que eu faço é interpretar aquilo que você me traz. Vê que quando a gente está em terapia, eu fico atenta, né? O que é que você está dizendo, o que é que você está dizendo, porque aquelas palavrinhas ali já me mostram as crenças que você carrega. O que é que tem aí guardado? Mas no dia a dia é você quem vai descobrir. Eita, olha como eu penso. Eita, olha o que eu falo. Eita, olha o que eu sinto. Então, escrever é uma forma extremamente poderosa de retirar de você aquela energia e colocar no lugar concreto, no papel. Aprender a fazer isso como um hábito. Usar a visualização para coisas positivas. Então, imaginar um lugar muito tranquilo em que você se sente seguro. Tipo, por exemplo, tem pessoas que têm muita ansiedade quando elas têm que esperar. Esperar alguma coisa, esperar por alguém, esperar em alguma situação, em alguma circunstância. Nesse momento, se ela tiver essa ferramenta, ela vai começar a mentalizar que ela está vivendo uma coisa que ela ama, que ela está num lugar incrível, que ela está conhecendo um lugar, que ela está imaginando chegando nesse lugar e tal, e ela vai embora naquela imaginação, naquela visualização. O tempo passa rapidinho. Aí ela é atendida. Mas se ela fica lá, gente que demora, reclamando com todo mundo, chateado, como a maioria das pessoas fazem, sem gerenciar emoções, contaminando o ambiente, deixando as outras pessoas ansiosas também, querendo que passe rápido, aí demora muito mais. Não gosto de esperar. Pronto, olha, tem que aprender a fazer isso. Aprender. Porque muitas vezes a gente vai ter que esperar. Imagina, a gente está querendo um milagre, uma coisa realmente de alto nível. E essa cocriação ela não é instantânea. Ela é uma coisa que vai se processando. Você vai desenvolvendo na sua mente o que você quer. Você vai acessando aquela frequência daquela coisa que você quer. E isso vai se processando até conseguir. Se você não souber esperar por aquilo, você vai deletando o seu pedido ao longo do caminho. Então, trabalhar a paciência. O que é que eu faço enquanto eu espero? Eu gosto muito de ler, né? Então, toda vez que eu saio para algum lugar, tem um livro. Precisou esperar, estou eu lá agarrada com o meu livro, feliz da vida. Nem vejo o tempo, porque eu estou ali colocando a minha mente num lugar em que eu sinto que eu não estou perdendo tempo. Então, começa a desenvolver essa estratégia de, quando eu tiver que esperar, eu faço o quê? Para que no instante aconteça. Porque quando a gente se distrai no instante, a coisa acontece. A pessoa chega, o negócio se resolve. Mas quando a gente fica martelando, que demora, oh meu Deus, cadê a pessoa? O que é que foi? O que é que está acontecendo? Eu odeio esperar, nananã, nananã.
Cara, aí o relógio não anda. É impressionante. Para a gente entender que o tempo é relativo. O ócio criativo, sim, isso mesmo. Tem até um livro falando disso. Beleza, ótimo. Esse ócio de não ter que esperar, pois eu vou usar esse tempo a meu favor. O que é que tem aqui de projetos para eu desenvolver dentro da minha mente? O que é que eu quero pensar? O que é que eu quero viver? Qual é o melhor cenário que eu posso pensar na minha vida? O que é que eu ainda não pensei que agora eu posso desenvolver assim? Qual é a vida mais incrível que eu posso ter? Que lugar eu quero conhecer? Como é que eu quero passar esse tempo? Me martirizando ou mentalmente sendo feliz, escolhendo pensamentos agradáveis? E aí, quando é que a gente precisa procurar ajuda? Porque, como eu disse, ó, a ansiedade ela é necessária para o nosso desenvolvimento. É ela que faz a gente trabalhar, ganhar dinheiro, querer as coisas, ir em busca. Ela é um impulso de vida, querer mais, estar insatisfeito e buscar mais coisas. Peraí, que entrou uma ligação aqui. Mas quando ela é demais, aí desequilibra. Então, qual é o momento em que eu sinto que realmente está um desequilíbrio e eu preciso de ajuda profissional? Que eu não sei o que fazer com isso. Se a ansiedade afetar a escola, a vida social, a escola, o estudo, né? A vida social está impedindo você de fazer o que é necessário, de estar com as pessoas nos lugares, de viver as suas atividades diárias, de dormir. Terrível, né? Não conseguir dormir. Sei quem é que está me ligando aqui, mas não vou atender, não. Me sinto sobrecarregada. Ah, não, peraí, calma. Quando a pessoa se sente sobrecarregada, apesar de tentar várias estratégias para lidar com a situação, mas para ela, tipo, aquele peso está demais. Sozinha eu não consigo. Não estou vendo luz no fim do túnel. Pronto, quando se sentir assim, é sinal de que precisa conversar com alguém que vai te mostrar uma luz diferente. Porque tem um momento que quando a gente está dentro do furacão, a gente não consegue ver nada. A gente só está sendo levado pelo furacão. Aí vem alguém que pega na mão e diz: é por aqui, ó. Vamos sair de dentro desse furacão? Vamos olhar ele de fora para tu compreendê-lo? Então, conversar, né, fazer terapia, buscar ajuda é um sinal de força, de entendimento de que a gente não aprendeu na escola como é que a gente se desenvolve. Realmente a gente precisa de um profissional que vai estudar a vida inteira sobre como é que a gente funciona. Porque, vê, no fundo, o meu trabalho é esse, é dizer, gente, a gente funciona assim, ó. Nosso corpo é desse jeito, nosso sistema é assim, a nossa mente funciona desse jeito. A gente precisa fazer isso e aquilo para conseguir ser uma pessoa, para conseguir estar nesse contexto humano de erros, acertos, lutas, dificuldades que fazem parte. Tem alguém muito ansioso aqui ligando, né? Então, essa história de procurar ajuda é coisa de gente fraco. Essa é uma crença muito destrutiva, porque sozinho realmente a gente não consegue se desenvolver. Eu tenho uma gripe, ou eu vou lá, me machuco, quebro meu braço, eu vou resolver sozinha, é? Não, né? Eu vou procurar o especialista que estudou sobre aquilo, pode me ajudar. Eu vou ser inteligente de não me deixar afundar numa coisa que eu não estou conseguindo resolver. Pegar uma pessoa que estudou mais do que eu, que é mais inteligente nessa área e ouvir o que ela precisa. Então, a ansiedade, ela é normal e pode ser controlada. Quando você sentir que ela está demais, opa, eu vou fazer minhas respirações, vou acalmar aqui. O que que é mais fácil a gente fazer? Fugir, procurar tomar remédio, não olhar para o que está acontecendo. Nós somos expert em fugir das emoções. Porque, vê, se a ansiedade está muita, ela é um alarme dizendo que tem alguma coisa que não está legal em você. Então é preciso entender isso.
olhar para a situação. Peraí, por que é que eu tô assim? Deixa eu compreender. Mas não, não, deixa eu fugir. Não quero olhar, não. Aí ela só aumenta. A história de tomar remédio sem fazer terapia não adianta nada. Você só está sufocando aquele sintoma. Mas não vai poder resolvê-lo, porque é preciso compreender, saber o que está se passando com você, conhecer suas questões, entender os seus gatilhos, usar estratégias, ferramentas para que realmente haja uma mudança. Na psicologia, a gente diz que a cura é aprender a lidar com o sintoma. Aprendeu a lidar com aquela situação, você se cura. Mas se você só foge, não quero saber, estou sentindo uma coisa tão ruim, vou ali olhar para as minhas redes sociais. Vou me afogar aqui dentro do meu telefone, ficar lá 3 horas vidrada nele, para eu não ter que pensar no que está acontecendo na minha vida. Aí depois vem as doenças, né? Para dizer, olha, tu vai olhar para tu por bem ou por mal. Por mal é, então vamos olhar por uma doença, já que tu não está olhando pela saúde, pelo bem-estar. Aí a gente vai ter que parar para olhar mesmo. Então, tenha esse entendimento que você não está sozinho, que tem muita gente ao teu redor que pode te ajudar. Então, procurar esse contato, procurar esse apoio, uns com os outros, até entre nós aqui. Vou parar aqui um pouquinho para que a gente possa conversar, se vocês quiserem. Eu quero que a primeira coisa que a gente possa relatar aqui é, poxa vida, entendendo aqui a ansiedade de 0 a 10, o quanto eu me sinto ansioso. Quanto eu percebi aqui que a minha ansiedade realmente ela tá demais. Ou, não, tô me sentindo bem. Tô bem, tô tranquila, tô de boa. Tô percebendo que gerencio bem essa ansiedade. Não tá tão complicada assim, ainda bem. Esse é o momento de vocês me dizerem o que é que sentem, o que é que pensam sobre essa questão da ansiedade, o que é que sabia sobre ela, o que é que descobriu hoje, o que é que está notando sobre você em relação a isso. Lembrando que aqui não é um momento de terapia, né? Aqui a gente está estudando sobre um assunto. Estudamos sobre ansiedade. Gente, a ansiedade é isso aqui, ó. Ah, interessante. Hoje eu aprendi, hoje eu vi. Vou levar para a minha vida. Vou trabalhar esse tipo de ferramenta, essa respiração. Acho que isso aqui vai funcionar para mim. Hoje eu percebi que a ansiedade vem através de um pensamento negativo. Então, se eu notar esse pensamento, eu posso já transformar e não deixar a ansiedade chegar em mim. Então, a ideia é entender Gesiane, como ela funciona. eu gostei muito da frase da cura, que é aprender a lidar com o sintoma, acho que faz muito sentido. Junto com ela, assim, a questão de lidar vem junto com a fuga, né? Você disse que falou sobre algumas fugas, eu achei interessante. Particularmente, eu acredito que eu lido bem com essa questão da ansiedade, é tão tal que, na minha santa ignorância, no sentido de não conhecer, não entender bem, eu não tive problemas assim com isso. Minhas questões eram mais direcionadas à gestão de emoções, ainda são. Mas a questão de ansiedade em si, eu não vejo, eu não vejo que eu tenho grandes ofensores assim. Uma das coisas que eu acho muito bacana que é a questão do meu sono, que inclusive você falou aí, né? Tem alguns sintomas que quando você está muito ansioso você não consegue dormir e tudo. Eu durmo muito bem, acho isso arretado. É um luxo assim hoje em dia, pelo que eu acompanho de algumas pessoas, sabe? É verdade. Nossa, muita gente tem problemas para dormir.
O pessoal se irrita comigo, pô. Minha esposa mesmo, ela olha pro lado assim, eu já tô dormindo. Ela diz, como é que ele consegue? Como é que se desliga assim tão rápido? Como é que se desliga? Ótimo. Dormir Ó, bem regula o sistema, né? eu vi, hoje, posso falar? Pode ir. Fala Terminou, assim. Armando? É, Neném, eu me vi em vários estágios aí. Eu mudei, eu era muito chorona, hoje não sou mais, então tudo eu chorava. Nossa, como eu chorava. Agora não sou mais, mas eu acho até importante chorar, sabe? Esse dia eu falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu não choro que nem sou eu mais. É, é, E o que me fez ver agora, pensar nos meus comportamentos diante de algo e me vendo ansiosa hoje, é com relação a coisas que eu não saberia como resolver, como ficaria muito difícil resolver na minha cabeça, né? Então, até você falou do carro e me veio na cabeça, esses dias fui para um lugar, estava lá uma estrada toda esburacada, e aí meu carro está sem aquela proteção do cárter embaixo, porque quebrou. Nossa, eu cheguei no destino, as minhas mãos estavam duras. Eu não sei o que que eu estava segurando, né? Eu Tava só segurando. percebi quando eu cheguei. Falei, meu Deus, o que que aconteceu com os meus dedos? Atenção. Aonde toda essa estrada e os meus dedos? Falei, gente, eu fiquei tão agarrada naquilo, sabe, querendo chegar, que aqueles buracos acabassem. E realmente eu queria que os buracos acabassem. E daí cheguei, na volta foi tudo melhor, parece até que a estrada diminuiu. Tá interessante o tamanho da estrada. Então, aquilo que você falou de, não fiz isso, não passei por isso, fico ansiosa, sabe? Ah, fico. Tô bem, foi bem direto. E outros casos também, mas esse foi bem, até foi ilustrativo. Uhum. São as coisas do dia a dia, né, que vão se É, apresentando. é. Vou ler Mas eu aqui. estou super bem, viu? Eu também. Nossa, tem gente que morre de inveja. Ótimo. Eu vou ler. Aprendi a lidar com as técnicas de respiração e com a oração. A oração realmente é uma coisa que ajuda muito a acalmar. Conexão espiritual, de proteção, né? De sentir que você não está só. Então, a oração, a conversa com Jesus e a entrega de toda a situação gera uma paz inexplicável. Maravilhoso. No entanto, o maior problema é sempre lidar com pensamentos intrusivos e negativos. Sempre pensar o pior das situações. Toda vez que passar, toda vez para passar, peço socorro a Jesus em voz alta para poder passar. Vê, falando desse contexto aí sobre o pensamento, eu vou descobrindo umas questões que é assim. Vamos ver se para vocês isso faz sentido, tá? Eu digo que seus pensamentos não são seus, né? Quando eu já escutei isso a primeira vez, como assim meus pensamentos são meus? A pessoa está tão identificada com aquele pensamento que ela acha que é ela mesmo quem está pensando aquilo. Mas no contexto mais amplo, a gente vai entender o seguinte: imagina que os pensamentos estão em nuvens acima de nós, na pensamentosfera. Tem uma esfera de pensamentos aqui, uma nuvem com todo tipo de pensamento, que vai condizer com aquilo que eu sinto. O que eu sinto é uma frequência. E essa frequência vai se ligar a um pensamento específico, vários pensamentos específicos. Então, se dentro de mim a frequência é medo, só vai vir pensamento catastrófico. As piores coisas de medo e tal, porque eu estou me ligando àquilo. Então, eu faço download direto da nuvem.
desses pensamentos que combinam com o que eu estou sentindo. Por isso que a gente trabalha tanto. Eleva a frequência, sente, visualiza uma coisa que faz você sentir gratidão, alegria. Aí, quando você sente esse sentimento através dessa visualização, você também vai se conectar com tipos de pensamentos condizentes com esses sentimentos. Por isso que a gente escolhe o pensamento. Mas o trabalho é esse, de entendimento do que se passa dentro de você para transmutar a vibração subir e você ter pensamentos mais construtivos, de coisas positivas, de qual é o melhor cenário que pode acontecer para mim. Ah, vou pensar nas melhores coisas que podem acontecer aqui no meu dia. Eu vou visualizar eu ganhando, multiplicando, transformando, amando, distribuindo alegria, falando de Deus para as pessoas, sentindo meu coração vibrar de tanto amor. Ver quando a gente fala disso, chega a dar uma sensação boa, né? De, ai, que delícia. Prontos. Esse sentimento elevou a frequência. Nessa frequência só vão ter pensamentos assim. Então, esse entendimento de, tô pensando em coisa ruim, opa, já preciso melhorar isso em mim. O que é que eu tenho que fazer aqui? Vou transformar, vou começar a pensar em coisas boas, vou criar imagens mentais que me façam sair desse looping negativo, para eu me conectar e baixar os pensamentos que eu quero ter. Realmente escolher. Por isso que você não deve se ligar num pensamento, ele foi só uma conexão que você fez ali. Você não tem que ficar identificado com ele. Ai, não, porque eu pensei, porque eu já acho que é verdade, me identifico com o pensamento, vou embora com ele. Não. Opa, foi só um pensamento. Ele nem é meu, vou até descartar. Devolva aí para a nuvem. Quero esse não, vou escolher outro. Pensamentos são nuvens, né? E você não é a nuvem, você é o céu. Então você sopra o pensamento e deixa a nuvem passar. É isso. O que mais? Vou encerrar aqui a nossa aula, tá? Se vocês quiserem falar comigo depois, quiser entrar em contato. Ah, Gesiane, eu quero falar de alguma coisa aí que teve na aula, não queria falar, eu quero num contexto mais terapêutico. Pode me mandar mensagem, a gente se fala, tá? Descobri coisas, percebi minha ansiedade, vi para que contexto ela está indo. Vamos trabalhar nisso. Vou escolher aquela técnica preferida e vou usá-la, ok? Então, vou encerrar a nossa aula com muita gratidão. Espero que essa mensagem tenha mesmo chegado a vocês para vocês entenderem. Ah, então sou eu quem comando tudo dentro de mim. Que interessante. Olha como eu sou poderosa. Eu determino o que é que eu quero sentir, o que é que eu quero pensar. Eu posso escolher. Eu escolho como é que eu quero lidar com a ansiedade, se ela vai ser minha amiga e vai me ajudar. Não precisa a gente ser inimiga, não. Eu vou fazer ela trabalhar a meu favor, inteligentemente. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se liberta. Gratidão por esse momento com vocês. Durmam bem, tá? Fiquem na paz e até breve. Segunda-feira tem terapia alquimistas. Mãe, você arrumou o carregador? Não.